Gostaria de saudar o povo de Deus na graça e na paz do nosso Senhor e Jesus Cristo. Você que está nos assistindo nesse momento, em casa, em qualquer lugar, você que está ligado com Facebook ou YouTube, nós aceitamos a nossa saudação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um prazer, mais uma vez, de poder estar na casa de Deus, de poder trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. Não existe nada mais melhor, não existe nada mais precioso para o povo de Deus do que ouvir o que Deus quer nos ensinar nessa hora. Por isso convido ao povo de Deus que abra comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Convido ao povo de Deus que abra comigo, livro de Neemias, capítulo 1. A palavra do Senhor, ele diz assim: Neemias ora por Jerusalém. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escapam e que não foram levados para os sírios acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para os sírios e se acharam lá na província. Então os grandes miséria e desprezos, os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentou-me e chorei, lamentei por alguns dias, esteve jejuando e orando perante Deus e seus. E disse: Senhor, Deus e seus, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para aqueles que te amam, que guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para escutares a oração do teu servo, que hoje peço a sua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e peço confissão pelos nossos pecados, os filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo modo corruptamente contra ti. Não temos guardado o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertirdes a mim e guardares os meus mandamentos e cumprires, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades a céu, de lá o ajudarei e o estarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste ao teu grande poder e com tua mão poderosa a oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer ao teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje teu servo e dás-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos render graça nessa hora e sabemos que toda hora merece o Senhor. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pelo privilégio do povo de Deus espalhado pela canto da terra tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Não existe nada mais melhor nas nossas vidas do que quando nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. A tua palavra, Pai, está aberta no nosso meio, Senhor, nesse momento. E pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco nos nossos corações. Pai, nós queremos entender mais o que o Senhor quer nos ensinar diante dessas crises, diante dessas tempestades, para que nós podemos saber que o Senhor que governa todas as coisas. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, com certeza, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Se nós olharmos para o povo de Deus, regresso do povo de Deus, regresso de Neemias, numa reconstrução do muro e da cidade de Jerusalém.
Mas se nós olharmos para trás, o que acontecia com esse povo de Deus? Que antes era um povo poderoso, um povo que Deus tinha cumprido a sua aliança para o seu povo. Um povo que Deus tinha prometido a Abraão de fazer uma descendência grande, de abençoar, de ser um povo abençoado. O que aconteceu com esse povo? Até de parar num estado tão miséria. Se nós olharmos para a aliança de Deus, Deus tinha prometido ao povo de ser uma nação poderosa, uma nação que foi chamado como povo de Deus. Reinado de Davi, que reinou em Israel durante 42 anos, Davi confirmou a aliança do Senhor para o seu povo. Depois do reinado de Davi veio seu filho Salomão, e Salomão também confirmou a aliança que Deus tinha prometido pelo seu povo. Mas depois do reinado de Salomão, e veio seu filho chamado Robão, ele causou um cisma dentro do povo de Deus, uma divisão grande. O plano de que 3 tribos se uniram e formaram um reino, onde 2 tribos do sul se uniram para formar outro reino. O povo passaram a adorar ídolos, a adorar estátuas, em vez de adorar o Senhor, o Deus o poderoso. O povo passaram a adorar a imagem, até de sacrificar os seus filhos para seus deuses. Amados irmãos, Deus tinha advertido o povo através de profetas, através de Moisés, através de Jeremias, para que o povo tenha arrependimento, para que o povo tenha a oportunidade de voltar para o Senhor. Mas o povo permanecia no pecado todos os dias das suas vidas. Passado o tempo, Deus castigou a tribo do norte, permitindo que assírios se dominassem e que invadiram Jerusalém e levaram cativos como escravos para a Síria e Babilônia. Em ano 722, o exército de Salmanasar, rei da Síria, invadia e destruiu Samaria e levando cativo de Israel. Ainda o reino de Judá, ele permaneceu ainda, mas foram obrigados a pagar imposto. Após a queda do império assírio pelo Babilônio, rei Ezequias invadiu Jerusalém no após a queda do império assírio e Babilônia, o rei Zedequias se revoltou em ano 587 a.C. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo e as cidades que foram destruídas. E nessa invasão, os portões foram queimados, os muros foram derrubados, os povos foram levados cativos para a escravatura. Amado, nós podemos dizer o que aconteceu naquele momento. Muitos pais perderam seus filhos naquele grande momento. Muitos filhos perderam seus pais também. Muitas famílias ficaram viúvas, sem nada, porque o país foi destruído totalmente. Amado, porém, podemos perguntar: onde está Neemias? Onde ele vivia naquela época? O texto que nós lemos, no primeiro versículo, começa mostrando que Neemias estava lá na cidade de Susa. Estava lá vivendo no palácio como filho do rei. Estava num lugar precioso. Estava como copeiro de rei, estava exercendo um cargo muito privilegiado, como um cargo quase, podemos dar, uma espécie de primeiro-ministro. Neemias, porém, naquele preciso momento, ele encontrou com um de seu irmão e começa perguntando para ele. Notícia que Neemias recebia naquele momento era uma notícia que ninguém queria receber. Irmão de Neemias começaram a falar: olha, Neemias, o povo que ficava lá estava passando por grande miséria. O povo que estava lá estava passando por injustiças sociais, porque pessoas que costumaram fazer justiça não tinha mais, porque os portões, os muros foram derrubados. O povo estava passando por insegurança pública, porque as cidades não têm mais segurança. O povo estava passando por pobreza grande, onde que pessoas próprias não conseguiam mais suportar de grande miséria. Amados irmãos, um grande acontecimento que estava acontecendo nesse momento diante do povo de Deus. Esse povo estava passando por momentos difíceis. Além dessa notícia, o pior de tudo é que Neemias recebia aqui todas as tentativas de reconstruir um muro. Todas as tentativas foram frustradas. Segundo Esdras, capítulo 4, versículo
capítulo 4, versículo 4 a 24. Amado, toda a tentativa de reconstruir o muro de Jerusalém foi frustrada. Mas podemos perguntar, o que está acontecendo com o povo de Deus? Podemos perguntar, o que estava acontecendo com esse povo de Deus que tinha aliança com o Senhor? Amado, quando Neemias recebia essa notícia, o primeiro versículo mostra que Neemias lamentou, estava virando tristeza no seu coração, estava chorando na presença do Senhor, estava jejuando na presença de Deus, estava derramando suas lágrimas na presença do Senhor. Isso me faz lembrar, amados irmãos, como o mundo hoje está vivendo. O mundo está vivendo num meio de crise, uma crise totalmente, onde o povo não tem mais segurança, onde o povo perde o controle da vida, onde o povo precisa de segurança nesse preciso momento. E muitas famílias estão passando por fome, e muitas pessoas foram destruídas já e não tem mais esperança. E alguns colocam a sua esperança no governo, e os outros colocam a sua esperança na Assembleia Popular por votações de algumas áreas, algumas leis, enquanto os outros ficam preocupados com o que comer todos os dias. Amados irmãos, nós podemos ver. Por isso eu convido os irmãos para que pensamos sobre esse tema, a ação do povo de Deus no meio de uma crise. A ação do povo de Deus no meio de uma crise. Qual deveria ser a ação do povo de Deus no meio de uma crise? Qual deveria ser a ação do povo de Deus no meio da tempestade, no meio onde todo mundo precisa de socorro, no meio onde cada um clama socorro, pedindo ajuda? Qual deveria ser o papel do povo de Deus? Amados irmãos, por isso, o primeiro dever que deve ser é compadecimento. É compadecimento. Até podemos perguntar uns aos outros, mas o que é essa palavra compadecimento? Será que o fulano é misericordioso? O fulano é bondoso? O fulano é alguém que ajuda o seu próximo? O fulano é uma pessoa que sente piedade para o seu próximo? Mas se nós olharmos para o dicionário, ele mostra que compadecimento é um substantivo masculino singular que dá a ideia de ação, de sentir piedade, de sentir compaixão, de sentir sentimentalismo, de sentir piedade, de sentir dor no coração para o seu irmão. Mas, amados irmãos, o que a Bíblia nos ensina sobre a palavra compadecimento? Amado, a Bíblia nos ensina que a palavra compadecimento é o sentimento de algo enorme nos nossos corações. É o sentimento de algo enorme nos nossos corações. Ou seja, é algo de fazer o que é bom para os outros e não aquilo que você acha que é bom para você. É o sentimento de algo enorme nos nossos corações. O texto que nós lemos, ele mostra claramente que Neemias estava vivendo na palácio. Neemias estava vivendo num lugar tão privilegiado. Neemias estava muito bem em condição. Mas o seu povo estava na miséria. Mas o seu povo estava sofrendo por grande calamidade. O texto mostra que Neemias estava perguntando para o seu irmão, de restantes que ficaram em Jerusalém, qual era a notícia daquele povo. A notícia que Neemias recebia é que o povo estava passando por injustiça social, o povo estava passando por insegurança pública, que o povo estava passando por pobreza. E nesse preciso momento, Neemias entra a sua vida, leva a sua vida na oração, na busca do Senhor, na confissão do pecado, e mostra que nós temos pecado, e nossos pais também cometeram um pecado, mas para Deus, lembra da sua aliança que tem conosco. Amado, se nós olharmos por esse texto, há duas verdades que exaltam nossos olhos. Duas verdades. Primeiro, e mostra esse sentimento de algo enorme na coração de Neemias. Leva Neemias no choro e na lamentação. Versículo 4, ele mostra: tendo eu ouvido essas palavras, assentei em mim e chorei e lamentei por alguns dias. Depois que Neemias acabou de ouvir aquela palavra, ele estava sentado, chorando, lamentando por situação de seu povo. O texto ele começa
mostrando. A lamentação de Neemias começou desde o mês de Quisleu até o mês de Nissan. O que significa esses nomes, essas datas? Quando nós ouvimos falar do mês de Quisleu, isso significa que estava referindo novembro e dezembro. E mês de Nissan se trata de mês de março e abril. Ou podemos dizer, desde o mês de novembro e dezembro até o mês de março e abril, Neemias estava orando na presença de Deus. Neemias estava derramando suas lágrimas, chorando pelo povo. Mas, quando eu estava lendo esse texto, eu perguntei para mim mesmo, mas por que Neemias estava nesse grande lamentações e dor no coração dele? Por que Neemias se encontra naquele estado? Talvez para você ache que, bom, por causa dos muros de Jerusalém, a cidade de seus pais foram destruídos. Talvez para você pode achar e falar, não, porque os portões foram queimados. Ou talvez para você pode achar e falar, não, porque pobreza invadiu o povo que ficaram lá. Amado, tudo isso é importante, mas para mim, a conclusão que eu tirei é totalmente diferente. Neemias não somente estava chorando por essas coisas, e não somente estava chorando, lamentando a Deus por causa da destruição de Jerusalém, mas Neemias estava muito preocupado com o nome de Deus. Olha o livro de 2 Crônicas de 33, 16, fala para nós, diz assim, Senaqueribe escreveu carta para blasfemar do Senhor Deus de Israel. Olha só, Senaqueribe escreveu carta para blasfemar do Senhor Deus de Israel. Amado, Neemias estava muito preocupado com o nome de Deus, para que o nome de Deus não fosse escandalizado, para que as pessoas não escandalizem o nome de Deus. E por isso ele leva Neemias nesse grande luto, nesse grande dor no coração deles. Quantas vezes que você já sente piedade por seu irmão? Quantas vezes que você já sente misericordioso por vida do seu irmão no meio dessa crise? Qual deveria ser a ação do povo de Deus? Será que você já derramou lágrimas, chorando, lamentando por causa de caos, de sofrimentos que o mundo está passando? Ou não? Amado, se nós olharmos o livro, lá no livro de Mateus capítulo 5, 4, ela mostra uma esperança para aqueles que estão chorando hoje. Ele mostra que bem-aventurado os que choram, porque arderão a terra. Bem-aventurado os que choram, porque arderão a terra. E mostra também bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia também. Bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que lamentam por sofrimento, aqueles que entram na presença de Deus por causa do mundo que está passando. Bem-aventurado por causa disso, porque você também arderão a terra. Mas bem-aventurado aqueles que sentem misericórdia, aqueles que sentem compaixão, porque alcançarão a misericórdia também. Que coisa bonita, que coisa bonita. Amado, quantas vezes que você já chorou, que você já derramou lágrimas, que você já entrou na presença de Deus pela vida de outros povos, pela vida das pessoas que estão passando por miséria, pela vida das pessoas que estão sofrendo. No livro de Neemias todo, nós podemos encontrar 10 vezes a oração de Neemias, 10 vezes. No livro de primeiro capítulo, versículo 4, e segundo capítulo também, versículo 4, e quarto capítulo, versículo 4, capítulo 15, 5, aliás, versículo 19, capítulo 6, 9, 14, 13, 23, 29 e 20, 31. Todos esses versículos mostram que Neemias estava na presença de Deus. E mostra que Neemias estava na presença de Deus. Amado, Neemias ocupava um lugar importante na palácio. Neemias, mesmo com a ocupação dele, ele separava o tempo na adoração, na busca de Deus. Talvez nós, muitas vezes, colocamos outras ocupações nas nossas vidas. Talvez nós colocamos outra ocupação nas nossas vidas. Satanás tenta roubar o tempo do povo de Deus, para que nós fiquemos descuidados, ficar totalmente olhando para os causas desse mundo. Mas não, amado, nós devemos olhar para como o povo está sofrendo. Como que deve ser a ação do povo de Deus no meio dessa crise. Amado, o grande exemplo, Neemias começou seu ministério com um sentimento de arte enorme no coração dele. E levava isso levava Neemias na presença de Deus, na oração, em jejum, na lamentação.
suas orações e suas lágrimas, um dos mais significados na Bíblia. Neemias entra na presença de Deus, na busca de Deus. Hoje o que acontece na igreja de Cristo, no povo de Deus, no meio da comunidade, é um espírito de individualismo. Pessoas querem viver individual, pessoas se importam por si mesmas, pessoas não se olham para os outros, pessoas que ficam somente olhando para ele mesmo. Mas nós devemos seguir o exemplo da igreja primitiva, uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que vivia em comunhão. Não, é muito difícil saber distinguir quem é pobre ou quem é rico, ou quem estava precisando de ajuda ou quem não estava precisando, porque eles viviam repartindo tudo que eles tinham nas mãos. Amado, é muito importante nós olharmos para esse povo. Qual deveria ser a ação do povo de Deus no meio dessa crise? Amado, nós podemos olhar essa ação do povo de Deus e deve se basear no compadecimento. Esse compadecimento é um sentimento de alta e enorme nos nossos corações, que nos leva a sentir piedade, a sentir dor por outras pessoas que estão sofrendo. Mas nós podemos ver o que o texto também fala para nós, que esse sentimento de Neemias leva Neemias a reconhecer a soberania de Deus. Que coisa bonita! Leva Neemias a reconhecer a soberania de Deus. Olha no versículo de número 5. Versículo de número 5. E disse: olha, o Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para aqueles que se amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor é grande e temível, que guarda aliança. Que coisa bonita! O sentimento de algo enorme no coração de Neemias leva Neemias a reconhecer a soberania de Deus. Amados, se nós não reconhecemos a soberania de Deus, estamos perdendo tempo. Se nós não reconhecemos que Deus que governa o mundo, e Deus que controla o mundo, infelizmente você nunca vai sentir piedade por vida de alguém que está no seu próximo. Nunca você vai sentir um dor, ou chorar, ou lamentar por alguém que está sofrendo ao lado de você. Amado, quando nós reconhecemos que Deus que governa, isso controla nossas vidas, quando nós sabemos que mesmo no meio da crise, mas Deus está governando o mundo, Deus está no controle de todas as coisas. Isso é a coisa mais importante na vida do povo de Deus. Neemias começa intercedendo na adoração. Ele mostra que, o Senhor Deus do céu, Deus grande e temível. Neemias entende que Deus é governador do mundo. Ele focaliza a sua atenção na grandeza de Deus, antes de pensar em normalidade ou pensar no problema do povo. Amado, coisa muito mais importante. Quando maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Quando maior Deus se torna para você, o menor se torna o seu problema. Daniel disse que o meu povo que conhece Deus forte e ativo. Daniel 11:32. O Deus forte e ativo. E Deus que sustenta as nossas vidas. De tudo que está passando nesse mundo, de tudo que está acontecendo nesse mundo, mas Deus ainda continua sustentando o mundo. Deus continua sustentando o mundo. Amado, sentimento de algo enorme no coração de Neemias. E não somente leva Neemias numa choro e lamentações, mas leva Neemias também na oração e jejum. Na oração e jejum. Eu fico muito feliz quando a epidemia entrou no Brasil. O grupo religioso, líder da igreja presbiteriana, de outras denominações, convocaram uma oração de jejum nacional, convidando todo o povo de Deus para orar, para entregar, para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Que coisa bonita quando nós olhamos para essa realidade. Mas será que você, individual, você jejuou mesmo nesse dia? Será que nesse dia você entrou na presença de Deus para jejuar para os outros, para as nações, para a maneira como o mundo está vivendo? Amado, separe o seu tempo nas suas orações. Qual deveria ser a ação do povo de Deus no meio da crise? No meio da crise. Qual deveria ser a sua ação nessa crise? E não somente sentir piedade, e não somente sentir dor no seu coração, mas também você precisa entrar na presença de Deus, na jejum, na oração, na busca de Deus. Quantas vezes você orou para Deus, olha, sara essa ferida, cura as pessoas que estão doentes, tenha misericórdia de suas nações. Amado, uma coisa muito importante, você deve orar, deve buscar a Deus.
Salmos número 55, 105, 7 e 9 diz que Ele é o Senhor nosso Deus, os seus decretos são para toda a terra. Ele lembra para sempre a sua aliança por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da sua aliança que fez com Abraão, do juramento e fez com Isaac. Quando Neemias estava orando, Neemias lembra da aliança do Senhor. Neemias lembra aquele versículo de 1 Crônicas 7,14: se o meu povo que me chama pelo meu nome, se orar, se buscar a Deus e jejuar, eu lá do céu, Deus promete ouvir as nossas orações. Neemias lembra, Deus tinha prometido ao povo, se eles voltaram para Deus, mesmo que eles forem espalhados até diferentes cantos da terra, eles vão ser chamados, trazidos de volta para a sua terra. Amado, a sua oração pode chegar na presença de Deus. A sua oração pode chegar na presença do Pai, porque Deus dá promessa para nós. E por isso que nós precisamos sempre, em qualquer situação, de levar, de lamentar, de chegar na presença de Deus. E não confiar nos homens que podem trazer a solução para o mundo. E não confiar na cientista, na descoberta de remédio ou de vacina para esse Covid-19. Mas e saber que Deus está governando o mundo. E saber que Deus está controlando o mundo. Amado, essa é coisa muito fundamental. A nossa ação como povo de Deus não se fundamenta nos nossos méritos, mas na fidelidade de Deus. Na fidelidade de Deus. Neemias podia dizer: Deus que guarda a aliança e misericórdia para aqueles que te amam, que guarda os seus mandamentos. Neemias confiava no Senhor. Amado, o nosso terceiro ponto, ele mostra para nós quando nessa ação do povo de Deus, como que deveria ser a ação do povo de Deus, e não somente no sentimento de algo enorme nos nossos corações, e não somente também através do choro, através de suas lamentações, através de suas orações e jejum, mas também no meio da crise nós precisamos saber que Deus governa, Deus continua governando o mundo, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Amado, a ação de Neemias dentro dessa crise leva Neemias na oração incansável na presença de Deus. Neemias não cansava de orar. Sabe quantos meses Neemias estava orando? Sabe quantos dias Neemias estava orando? Neemias estava orando 120 dias. 120 dias na presença de Deus. Talvez você ora uma vez só, por epidemia, ou você orou 2 vezes, 3 vezes e acabou. Mas Neemias, 120 dias orando, clamando o Senhor pelo seu povo. Não existe nada mais melhor do que isso. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para fora, nós vimos pessoas que precisam de comida para comer. Nós vimos pessoas que precisam de roupa para vestir. Nós vimos famílias que não conseguem mais pagar suas rendas. Nós vimos pessoas que precisam. Vimos pessoas também no hospital que ficam isoladas, que não tem mais contato com suas famílias. Qual deveria ser a ação do povo de Deus no meio dessa crise? Amado, se você não pode ir, se você não pode ajudar, mas você pode orar, você pode derramar sua lágrima na presença de Deus. Isso é melhor do que você contribuir com o seu dinheiro. Isso é melhor do que você ajuda a pessoa com roupa. Isso é melhor do que você faz uma fé. Mas a coisa mais melhor quando você leva o nome dessa pessoa na presença de Deus. Fala: Deus, tenha misericórdia da nação. Fala: Deus, tenha misericórdia desse povo que está morrendo, que está chorando dia e noite. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, parte B, mostra que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam. Olha só, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem daqueles da sua força e da sua ira, contra todos que abandonam também.
Que coisa bonita, que coisa preciosa. O nome de Deus é boa para todos aqueles que buscam. Se para o seu tempo, busca a Deus, clama a Deus pela nação, clama a Deus, porque isso é o nosso favor como o povo de Deus. Não devemos ficar na guerra, não devemos ficar no choro, não devemos ficar lamentando, sozinho em casa, olhando por realidade, por notícias. Mas nós, como povo de Deus, devemos agir em oração. O nosso oração e vai chegar à presença de nosso Deus. Para terminar, amados irmãos, se nós olharmos para a história de Neemias, talvez nós podemos falar que Neemias era o melhor do que todo jeito. Não, existe alguém melhor do que Neemias. Alguém também que intercede, que ora por nós. Se Neemias preocupava a saber de situação, de bem-estar do seu povo, nós temos um alguém que mais preocupou conosco, que é Jesus Cristo, que preocupava fazer a vontade de Deus, de seu Pai. Sentimento de arte enorme na coração de Neemias ao seu povo, através de duas verdades, através de lágrimas e alimentações e práticas de oração e jejum. Nós temos também Jesus, que muitas vezes chorou por Jerusalém em sua entrada triunfal, porque sabia que a cidade seria destruída. Jesus passou a noite só orando, sem comer, no deserto 40 dias, sem comer. Sempre eles se retiraram para orar. Jesus era melhor do que Neemias. Jesus era melhor do que Neemias. Se Neemias jejuava, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites sem comer, sem nada. Mas Jesus estava jejuando para quem? Se Neemias se preocupava com o povo, fazer vontade para a oração, Jesus sempre se retirava para orar. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem que merece nossa honra e louvor. E alguém que nós devemos prostrar na presença dele e falar: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do povo e das nações. Amado, gostaria de desafiar você que está nos assistindo nesse momento. Vamos orar. Vamos orar para o povo do Brasil. Vamos orar para os políticos do Brasil. Vamos orar para os governantes do Brasil e do mundo também. E vamos orar para que Deus tenha misericórdia das nações. E muitos se preocupam que essas nações talvez vai acabar, talvez é o final do mundo. Não, isso não é o final do mundo. Ainda tem muitas coisas por vir. Nós, como povo de Deus, no meio da crise, somos desafiados a entrar na presença de Deus. E não de reclamar, e não de ficar zombando ou rindo dos outros, não. Mas entra na presença de Deus e olhando o sofrimento do povo que está sofrendo. E olhando a realidade dos vizinhos. Olhando a realidade daqueles que não podiam mais chegar na sua casa porque está contaminado. Olhando também para aqueles que estão perdendo a vida. Fala: Deus, tenha misericórdia dessa nação. Neemias era um homem que tinha tudo na casa dele, no palácio, nada faltava a ele, mas ele abria mão de tudo que tinha, para ir ajudar o seu povo. Se nós não podemos ir, mas nós podemos orar por essa nação. Ora comigo. Senhor Jesus, como servo do Senhor nesse momento, estamos olhando para a realidade do mundo e nós ficamos com medo muitas vezes, mas sabemos que o Senhor está no controle desse mundo e sabemos que nada fuge do controle do Senhor, porque o Senhor é altíssimo e está em cima de tudo. Nós olhamos para a história de Neemias, que não preocupava com o bem-estar, mas se preocupava com o nome de Deus, para que o nome de Deus possa ser louvado e agradecido. E nós também podemos fazer a mesma coisa. E pedimos, Pai, ao Senhor, que nos ajude. Que ajude o povo de Deus espalhado pela face da terra. Para que nós temos um sentimento de algo enorme nos nossos corações, como povo de Deus, para os nossos próximos. Para que nós sentamos piedade, sentir dor, de maneira como o mundo está passando, de todas as
para que nós podemos levar isso na presença de Deus e falar: Deus, olha para o mundo, olha para a sua criatura. Nós estamos vivendo com muita dor, mas também para que nós podemos reconhecer que Deus está governando, que nada fuge do seu controle. E por isso, Deus, nós estamos orando, pedindo ao Senhor para que ouve as nossas orações e cura aqueles que estão enfermos e contaminados em nome de Jesus. Para que Deus dê esperança para aqueles que não têm esperança nesse momento, que está chorando noite e dia. Para que Deus dê conforto para aqueles que perderam seus entes queridos. Para que Deus nos dê força para que nós podemos resistir nesses dias, irmãos. Senhor, nós oramos porque nós confiamos no Senhor. E porque nós sabemos que Deus que governa, que não existe outro Deus como nosso Deus. E nós agradecemos o seu nome nesse momento. E sabemos que o Senhor é grande. Quando nós saímos na rua, Pai, e muitas vezes olhamos sem ninguém, sem nada o que comprar, e sabemos que o mundo está passando por momentos difíceis. Às vezes à noite nós vimos pessoas na janela da casa louvando o nome de Deus. Pai, sabemos que nesse momento todas as pessoas precisam do Senhor. Obrigado, Pai, para nossas vidas, Senhor. Guarda a família do povo de Deus nesse momento. Guarda, Pai, a família dessa igreja. Aqueles que estão nos assistindo nesse momento. E pedimos para que o Senhor fortaleça a fé de cada um, para que nós podemos esperar a vinda de Cristo. E pedimos, Pai, que o Senhor sustenta também cada um. Se existe algum de nós passando por necessidade, passando por momentos difíceis, ou por exemplo, por vida espiritual, nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e manda a bênção de seu sobre ele. Consola aqueles que choram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que reina e vive sobre tudo e sobre todos, e o poder, as mais doces consolações do Espírito Santo, habite abundantemente sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, preservando-os